sob a proteção de Deus, em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm a propositura de uma sessão especial conjunta da Câmara Municipal de João Pessoa, com objetivo e Assembleia Legislativa, com o objetivo de debater sobre a importância do lançamento do Código de Defesa do Consumidor em braille. Já compondo a mesa, o deputado Evásio Bezerra, que secretariar, convido o autor, que é o autor da propositura aqui na Assembleia, o autor da Câmara Municipal, o vereador Léo Bezerra, também para compor a mesa. O excelentíssimo senhor Luciano Andrade Farias, procurador-geral do Ministério Público de Contas, representando o presidente do Tribunal de Contas, também para a composição da nossa mesa. A senhora Késia Bezerra Cavalcante, superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, para a composição da mesa. Senhor Ricardo Alves, secretário-geral do Conselho dos Usuários da TIM Nordeste, para compor a mesa. Senhora Daniela Sena, gerente jurídico do PROCON de Pernambuco, também para compor a mesa. Professor Odon Bezerra, assessor jurídico da Casa e com diversos serviços prestados ao consumidor na Paraíba. E o gerente de Relações Institucionais da TIM Nordeste, senhor Felipe Leão, também para a composição da mesa. Composta a mesa, eu convido a todos que estão presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Brasil de amor
Muito boa tarde a todos. Uma satisfação imensa recebê-los nesta casa. Já passo a palavra ao primeiro secretário, autor da propositura, para poder fazer o registro do expediente em mesa. Senhor presidente, em mesa os requerimentos de número 8.500/2017, de nossa autoria nesta casa, e também o requerimento de número 382/2017, do vereador Léo Bezerra, da Câmara de João Pessoa. Já que os dois requerimentos, senhor presidente, têm o mesmo teor, eu vou, ou praticamente o mesmo teor, vou fazer leitura de apenas um. Pelo presente, requer o deputado estadual ora subscritor e com assento nesta casa, que na forma regimental e depois de ouvir o plenário, seja instalada uma sessão especial no dia 11/12/2017, 14 horas, para tratar sobre a importância do lançamento do Código de Defesa do Consumidor em braille, através do Conselho de Usuário de Telefonia da operadora TIM, no qual o PROCON tem assento como conselheiro, além da apresentação de outras ações de acessibilidade para deficientes audiovisuais, a exemplo do aplicativo denominado Julia, desenvolvido pela TIM, promovendo assim acessibilidades a todos estes seres com essa deficiência e que queiram conhecer seus direitos enquanto consumidores. O Julia foi desenvolvido e testado em Manaus e, com o apoio da TIM, como antes afirmado, está disponível para todo o Brasil. Plenário Zé Mariz, 27 de novembro de 2017. Plenário Humberto Lucena, Léo Bezerra, vereador de João Pessoa. Temos também ainda em mesa a justificativa de ausência do deputado Gervásio Maia, presidente desta casa, e também do cerimonial do TRT, comunicando a impossibilidade de comparecimento do senhor desembargador Volney de Macedo Cordeiro, vice-presidente e corregedor, no exercício da presença do TRT da 13ª Região. Registramos, senhor presidente, com satisfação as presenças do doutor Jorge Fonseca, coordenador do PROCON Legislativo, da doutora Juliana Benevides, procuradora jurídica do PROCON do nosso Estado, doutor Jailson Vilberto, presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa, doutora... A letra aqui está ruim, Giovânia Freire Campos, representando Simone Jordão, presidente da FUNAD. Senhora Alceni Silva, funcionária do Centro de Apoio Pedagógico Deficiente Visual. Registrada, portanto, as presenças, senhor presidente. Agradeço o registro das presenças e, de imediato, convido o autor da propositura pela Assembleia Legislativa para proferir o seu discurso justificando a presente sessão. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Raoni Mendes, cumprimentar o vereador Léo Bezerra, que aqui representa a Câmara Municipal, e também a autoria, de sua autoria, a sessão em nome da Câmara Municipal de João Pessoa. Cumprimentar o doutor Luciano Andrade Farias, procurador-geral do Ministério Público de Contas, e aqui representando o Tribunal de Contas do nosso Estado, o Ricardo Alves, secretário-geral do Conselho de Usuários da TIM Nordeste, doutora Kessia Liliana Bezerra Cavalcante, superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, doutor Felipe Leão, gerente de Relações Institucionais da TIM Nordeste, Daniele Sena, gerente jurídica do PROCON de Pernambuco. Nos honra muito a sua presença nesta tarde aqui em nossa casa, e cumprimentar o doutor Aldon Bezerra, um militante incessável pela causa dos direitos dos consumidores e aqui representando a assessoria jurídica da nossa Assembleia.
Aqui irei falar rapidamente, em meu nome e em nome do vereador Léo Bezerra, com relação à nossa responsabilidade, o nosso mandato, provocados que somos diariamente pela sociedade paraibana e por organismos, instituições que integram todo o nosso Estado. E a doutora Kessia Liliana chegava a nos pedir para a realização desta sessão hoje aqui, como também é o vereador Léo Bezerra, e cumprindo com o nosso papel que hoje aqui estamos para, ao lado do PROCON, ao lado da TIM, que pelo que Kessia me adiantava é parceira, uma importante e decisiva parceira nesse projeto, ou nesse processo, onde nós teremos o Código do Direito do Consumidor em braille. Eu acho que é desnecessário falar da importância desse código em braille para os portadores de deficiência. Me perguntavam ali há pouco o que é que eu entendia e julgava, qual a minha avaliação a respeito da importância desse código. Eu dizia à jornalista que, em vez de me perguntar, talvez fosse mais importante e até mais interessante ainda que essa pergunta seja feita a um portador de deficiência. Nosso país já avançou, e avançou muito com relação ao respeito, à cidadania, ao portador de deficiência, porque no máximo aí, em 20 anos, nós não tínhamos uma só calçada de João Pessoa que tivesse acessibilidade. Nenhuma calçada. Esta casa mesmo, que agora vai passar por uma reforma, e o presidente Gervásio irá dotá-la com toda certeza, porque viu o projeto que foi cobrança nossa, acessibilidade. Vocês vejam a dificuldade que pode ter um cadeirante, por exemplo, de ter acesso aqui à nossa casa. Então, é uma casa totalmente superada no tempo e no espaço, e que é a casa do povo, e que aqui e ali nós temos que acolher portadores das mais diversas deficiências. Então, de uma forma bem rápida, bem objetiva, já que nós estamos aqui, e eu não conheço em profundidade, tem um aplicativo que vai ser ofertado, já é ofertado pela TIM, mas que a sociedade, quero crer, que não tenha tanto conhecimento, é uma grande oportunidade, já que aqueles que não puderam vir, muitos estão nos assistindo através da TV Assembleia, que tem uma larga audiência, graças a Deus, nas cidades em que ela tem acesso, mas teremos também, além do código, uma cartilha em Libras, teremos esse aplicativo Júlia, que eu estou louco para saber como é que funciona. Me quer dizer que parece que inicialmente só os que têm smartphones é que vão ter direito a isto. E ela me falava aqui rapidamente de que um cidadão com a deficiência, ele vai fazer uma gravação, e essa gravação passa para a pessoa com quem ele queira se comunicar. Quer dizer, uma outra ferramenta extremamente importante que irá, além de facilitar a vida de quem padece com uma deficiência auditiva, com a deficiência visual. Então, estamos aqui cumprindo com o nosso papel. Agradeço a todos que aqui estão comparecendo. Obviamente, vocês serão multiplicadores de informações, e quero crer, e já a título de sugestão, quero crer que já seja a ideia de Kessia e de todos que fazem o PROCON do Estado, de visitar as instituições, todas as instituições, desde a FUNAD, Instituto dos Cegos, e aqueles que trabalham com portador de deficiência, no caso específico aqui, a deficiência visual e a deficiência auditiva. Finalizo parabenizando e agradecendo, enquanto cidadão e enquanto parlamentar, a TIM, essa grande parceira do Governo do Estado, do PROCON e dos portadores de deficiência. Parabenizar a todos que fazem parte do PROCON, já que, na pessoa da doutora Kessia, já que todos nós sabemos, desnecessário dizer que esse é um trabalho que não é de uma pessoa só, é de um conjunto que trabalha em harmonia para benefício de toda a nossa sociedade, da sociedade paraibana, e é assim que quer, e é assim que faz, é assim que quer o governador Ricardo Coutinho, e é assim que tem cumprido a doutora Kessia enquanto superintendente do órgão. Agradeço a todos e vamos nos brindar aqui com os palestrantes que
que irão dar maiores detalhes a respeito desse importante instrumento que se tornará realidade já a partir de amanhã para portadores de deficiência, principalmente auditivos e visuais. Muito obrigado a todos. O procedimento de sessão conjunta prevê a abertura da outra sessão. Combinando com o autor da propositura, nós vamos fazer de imediato já a fala do autor na Câmara Municipal, o vereador Léo Bezerra. Bem, bom dia a todos, boa tarde a todos. É com bastante felicidade que participo dessa sessão no dia de hoje, principalmente para homenagear um homem que lutou e continua sempre lutando pela causa e pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o meu tio, o Odom Bezerra. Então, mandar um abraço especial ao deputado Raoni Mendes, ao deputado Hervásio Bezerra, ao senhor Luciano de Andrade, Ricardo Alves, Kessia, Felipe Leão, Daniele Sena e Odom Bezerra. O dia de hoje, venho aqui agradecer a doutora Kessia por tamanha luta, procurou o nosso mandato, tanto eu como o deputado Hervásio Bezerra, para tratar de um assunto de bastante relevância, que é o Código de Defesa do Consumidor. E eu conversava aqui há poucos instantes com o Odom, meu tio, e ele me falava que essa luta, desde 1999, foi lançado aqui no estado da Paraíba o Código do Consumidor em Braille. Então, como disse bem o deputado Hervásio Bezerra, venho aqui agradecer a presença de todos, receber essa palestra dos representantes da empresa TIM, porque nós temos que reconhecer, Ronaldo, os avanços que as empresas trazem para a nossa Paraíba e para a nossa capital. Não apenas criticar, mas sim receber os avanços, receber as melhorias que ela traz para a nossa querida Paraíba e para a nossa capital de João Pessoa. Fica aqui a minha tristeza e minha indignação, pois recebi na manhã de hoje algumas informações que o secretário municipal aqui do município de João Pessoa, do PROCON, teceu algumas palavras criticando a nossa audiência hoje, no dia de hoje, deputado Hervásio Bezerra. Pegarei o release de todas as suas falas e direi a toda a população de João Pessoa, estou dizendo à população de João Pessoa, vamos rebater cada item a qual o secretário, que é vereador. Essa audiência foi homologada por todos os vereadores da Casa Napoleão Laureano. Foi subscrita por todos os vereadores. Então, me admira muito uma pessoa do secretário, através do secretário de nome Elton René, vir criticar uma audiência pública como essa, que traz tantos benefícios aos portadores de deficiência. Então, eu agradeço a TIM pelos avanços trazidos aqui à nossa capital e agradeço a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Léo Bezerra e convido a senhora Kessia Bezerra Cavalcante, superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, para fazer uso da palavra. Ao tempo que convido o Jorge Fonseca, que é o coordenador do PROCON Legislativo, para fazer parte da mesa. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, deputado Raoni, deputado Hervásio Bezerra, vereador Léo Bezerra, que representa a Câmara Municipal, a senhora Daniele Sena, que conjuntamente com o PROCON Estadual da Paraíba é conselheira do Conselho de Usuários da operadora TIM, da região Nordeste, cumprimentar o gerente de Relações Institucionais da TIM,
Nordeste, o senhor Felipe Leão, doutor Ricardo Alves, nosso secretário-geral do Conselho de Usuários, doutor Luciano Andrade, procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, e doutor Adão Bezerra, que é a pessoa que abriu o meu encanto para a defesa do consumidor. E, logicamente, doutor Jorge Fonseca, que é o coordenador do PROCON Legislativo, doutora Tatiana, do PROCON do Manaíra Shopping, vários colegas da defesa do consumidor, ex-secretários que aqui se encontram, pessoal da FUNAD. É um prazer muito grande estar aqui hoje de tarde. Ronaldo, que já foi também um militante da defesa do consumidor. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Por quê? Primeiro, agradecer a sensibilidade do deputado Hervásio Bezerra, do vereador Léo Bezerra, que atenderam o nosso chamamento, que, enquanto conselheiras no Conselho de Usuários da região Nordeste, por conta do imperativo do artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo, teve a sensibilidade de fazer essa sessão conjunta. Então, desde já, o nosso agradecimento para uma demanda tão importante trazer para o nosso Estado, que é a defesa dos consumidores portadores de deficiência. Aqui, embora estivesse ausente semana passada, fora do Estado, nós convidamos a todos para que aqui hoje pudessem se encontrar. E, realmente, nós estamos precisando evoluir. Evoluir em que sentido? Na defesa do consumidor, numa política de inclusão social. A defesa do consumidor é uma política de Estado, não é uma política que deve ser personalíssima, só e exclusiva para pessoas. E é isso, vereador Léo, que nós procuramos fazer à frente do PROCON do Estado. Nós estamos aqui hoje enquanto PROCON, sendo parte do Conselho de Usuários da Telefonia TIM, que foi eleito para o mandato, o triênio 2017 e 2019. E, durante este mandato, o PROCON do Estado, juntamente com o PROCON de Pernambuco, juntamente com defensorias públicas da nossa região, ministérios públicos e consumidores, eles levam a voz do consumidor a este conselho, levando as demandas. Então, este momento de hoje, esta entrega que a operadora TIM está fazendo, nada mais é do que o que fala o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 4º, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, que diz no seu inciso 5º que as empresas elas têm que fazer uma entrega efetiva de soluções para os consumidores. Então, isso vem atender o que está preconizado no nosso Código. E por que nós escolhemos, e desde já agradecemos, aqui a Assembleia, a sessão conjunta? Porque aqui é a casa do povo. Não existe local melhor, de maior difusão do nosso trabalho, que é o trabalho, é o respaldo que nós trazemos do trabalho de vocês, é a Casa do Povo. Então, essa escolha, eu acho que foi acertado, Ricardo, dizer que o Conselho de Usuários, nós já tivemos vários avanços, hoje nós estamos entregando, enquanto conselheiros, o código em braille, para vocês terem uma ideia, é um código que ele é bastante caro, Hervásio, uma unidade custa mais de R$450, nós vamos possibilitar que todas as entidades que possam ter um exemplar. Nós vamos ter também o código em braille, em libras, vamos ter também um aplicativo Gília, que Ricardo, vou deixar para nos tornar enfadonho, que Ricardo ele possa fazer essa explicitação para vocês, e vocês vão ver como trata-se realmente de inclusão social. Então, por isso que tem o apoio do Conselho, porque nós estamos vigilantes, fomos eleitos para levar a voz dos consumidores. E continuamos vigilantes. Para vocês terem uma ideia, o PROCON do Estado da Paraíba, este ano, nós tivemos mais de 19 mil atendimentos, só o PROCON do Estado. E na nossa sede, nós tivemos mais de 13 mil atendimentos. O PROCON do município de João Pessoa teve 7 mil e poucos atendimentos. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem está dizendo é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor.
Destes dados, apenas 2.979 não estão computados nesse cômputo geral, porque foram referentes ao mutirão de renegociação de dívidas que fizemos recentemente. Mas isso vem dizer o quê? A credibilidade que os consumidores têm nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Este ano, nós, aqui na Paraíba, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor tiveram mais de 27 mil reclamações. E por que eu estou passando esses dados? Não é para mostrar apenas que o PROCON da Paraíba é o PROCON, principalmente a nossa sede, é o que mais resolve aqui dentro do Estado. Não. Eu apenas estou explicitando isso, mas é para mostrar que ainda é pouco o número de PROCONs que nós temos no nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, o PROCON Municipal de João Pessoa, que faz um excelente trabalho, aqui durante todo o ano ele teve 7.000, nós trouxemos até os dados, Mariene, 7.643 atendimentos. Isso junto, PROCON Municipal de João Pessoa, a unidade que eles têm dentro do Ministério Público, a unidade imóvel deles e uma unidade que tem, eu acho, salvo engano, em Mangabeira. As 4 unidades deles tiveram 7.000 e poucos. Nós temos ainda, Jorge, o PROCON Assembleia, nós temos ainda o NUDECON da Defensoria, nós temos ainda 10.700 e poucos atendimentos na nossa sede, que a nível de Estado, nós temos 16.229. Isso, no caso do PROCON do Estado, esses dados são referentes ao SINDEC. Quando o consumidor adentra um órgão de defesa do consumidor, fica lá registrado. Acrescidos a isso, nós temos ainda 2.979 atendimentos que nós fizemos no mutirão. Então, isso são dados estatísticos que revelam o que nós resolvemos no nosso dia a dia, os consumidores que nos buscam. E nós ficamos extremamente satisfeitos, como na semana passada nós tivemos portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, que nos procuraram, consumidores que estavam com água e energia cortada, Léo, que puderam ser reintegrados no mercado de consumo. Eu digo sempre que PROCON não é indústrias de multas. PROCON, ele serve para harmonizar os interesses. O PROCON, ele serve para dar o alento ao consumidor. E foi assim que eu aprendi. Foi assim que veio o amor à defesa do consumidor, vendo de muito tempo o que a ODOM fazia à frente do órgão estadual, municipal, novamente estadual. E, com certeza, esse é o nosso foco, não fazendo uma política pessoal. Mas eu entendo que a defesa do consumidor, ela é uma política de Estado, que ela deve ser colocada para todas de forma igualitária e de forma que tenham assegurada cada um dos direitos que vocês, vereadores e deputados, colocam no papel e que nós fazemos a efetividade dessas leis serem cumpridas. É para isso que nós viemos e é isso que nós fazemos. Muito obrigada. O autor da propositura, deputado Evásio Bezerra, pediu para fazer a quebra de protocolo e, assim, a mesa... Senhor presidente, quero primeiro lhe agradecer pela deferência e dizer também que ainda não tinha tido conhecimento, só soube agora há pouco aqui, meu filho Léo Bezerra me passava e me mostrava uma postagem de um vereador aqui de João Pessoa, de nome Elton René, que é coordenador do PROCON municipal, e que eu não vou ler o seu texto, porque ele é tão pobre, ele é tão pequeno, é do tamanho da estatura dele. Cada um só dá o que tem. Na verdade, há um ditado na vida que diz que todos nós somos cheios de defeitos, mas se há um defeito que para mim é um grande mal, é o maior defeito do ser humano, é o da ingratidão. Quem era esse cidadão que João Pessoa desconhecia?
Esse cidadão era apenas um babão de meu irmão Odom Bezerra, que deu projeção, que deu dignidade, que deu mandato a ele, colocando-o como chefe de gabinete da OAB. E ele hoje, de uma forma pequena, mesquinha, gratuita, procura atacar ao PROCON estadual, a TIM, que é uma empresa respeitável, ele em cima elogia, diz que é obrigação, e depois que a empresa buscou uma casa política. Aqui é a casa do povo. O que ele deveria fazer era estar aqui, dando apoio, como tem agido assim Kessia, com dignidade e com respeito a ele. Kessia jamais faltou com respeito a esse cidadão, a esse vereador, e que quem vai dar a resposta a ele não sou eu. Quem vai dar a resposta a ele é meu filho, que é lá da Câmara Municipal, e se for o caso, vamos mostrar quem é Elton René. Quem é Elton René? Quem sabia, quem deu projeção, quem deu dignidade, quem deu um mandato, foi esse que aqui está. Odom Bezerra, a quem ele só faltava rastejar para agradar e para enganar. Isso é o que eu tenho para dizer desse cidadão, um ingrato na expressão da palavra. Um ingrato na expressão da palavra. Mas Deus é justo e saberá lhe dar, Elton René, o lugar que você bem merece. Eu peço perdão a todos, agradeci e renovo o agradecimento ao deputado Raoni, mas eu não poderia deixar passar em branco. Disputa política é disputa política. Responsabilidade com o consumidor é responsabilidade com o consumidor. Ele é que não sabe diferenciar nada. Agradeço ao deputado Evásio Bezerra, e para o lançamento oficial por parte da empresa TIM Nordeste, eu convido o secretário-geral do Conselho de Usuários, Ricardo Alves, para utilizar a tribuna. Já registrando a presença de Liliane Tagina, ouvidora desta casa, e também do vice-presidente do Centro de Atividades Especiais, Helena Holanda, Renato Holanda. Som? Foi? Ok. Bom, inicialmente, uma boa tarde a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado por oportunizar ter aqui à frente, para a gente poder conversar um pouco sobre as ações que estão acontecendo dentro do Conselho. Inicialmente, não poderia deixar aqui de agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Raoni Mendes, o excelentíssimo deputado Evásio Bezerra, autor da proposta, a Câmara Municipal, o representante da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Nel Bezerra, Luciano Farias, procurador-geral do Ministério Público, representando o senhor André Carmo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a doutora Kessia Bezerra Cavalcante, superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, que muito me orgulha ser parte do nosso Conselho de Usuários, representando os usuários da região Nordeste, doutor Felipe Neão, o gerente, o representante da área institucional da região Nordeste, que se faz presente aqui, fez questão de estar presente aqui, muito obrigado. Doutora Daniele Sena, gerente também do PROCON Estadual de Pernambuco, que também tem cadeira efetiva ao PROCON Estadual de Pernambuco, e nosso Conselho de Usuários, que muito me honra ter o PROCONs desse porte dentro do nosso Conselho. Doutor Jorge Fonseca, coordenador do PROCON Legislativo. E o grande mestre, doutor Odom Bezerra, do qual tive a oportunidade de ter uma frente do Conselho Federal da OAB, presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, do Conselho Federal. Muito me honra poder, dentro dessa casa legislativa, desse espaço do povo, poder apresentar aos senhores e às senhoras algumas das ações que a gente vem desenvolvendo através do Conselho de Usuários. Eu digo algumas porque, na verdade, hoje a gente vai trabalhar especificamente com ações voltadas para a acessibilidade. Mas não são só essas ações que a gente trabalha no nosso dia a dia. A gente tem inúmeras ações que foram desenvolvidas através dos conselhos de usuários da TIM. Quando a gente está falando de conselho de usuários, a gente está falando na formação
de uma obrigação regulamentar que a Agência Nacional de Telecomunicações pôs, através da Resolução 623 de 2013, que obriga as operadoras de telefonia móvel a terem seus conselhos instalados dentro das 5 regiões geográficas do país. Cada um desses conselhos com 12 cadeiras. 6 cadeiras voltadas para entidades de defesa do consumidor e 6 cadeiras voltadas para os usuários. Então, existe a representação das entidades que estão no dia a dia, naquela luta de frente na defesa do consumidor, e a cadeira também da representação dos usuários. Hoje, a gente tem 30 entidades de defesa do consumidor que participam de nossos conselhos. Dessas entidades, como já foi colocado pela doutora Kessia, vários PROCONs estaduais, começando pela região sul, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, indo até a região norte, com o PROCON do Amazonas, com o PROCON do Pará, com o PROCON de Boa Vista, região nordeste com o PROCON estadual de Pernambuco, PROCON estadual da Paraíba, do estado da Paraíba, região centro-oeste com o PROCON Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, ou seja, todos esses PROCONs fazem parte dos conselhos de usuários. E ainda temos as defensorias públicas. É o único conselho de usuários entre as operadoras que tem em sua participação as defensorias públicas. E além das defensorias públicas, na figura do usuário, nós somos o único conselho que tem a participação, diga-se de passagem, de um dos defensores públicos do estado do Norte, de Tocantins, que inclusive é uma pessoa que foi transplantado de córnea, né? Foi transplante, e hoje é um defensor público. E temos também 2 pessoas na figura de usuários que são pessoas que têm a deficiência, que têm a deficiência, um cego e um baixa visão. Com isso tudo, depois desse processo eleitoral todo que passamos em 2016 para poder ter a formação, porque sim, é um processo eleitoral. Os PROCONs se inscreveram, passaram por um processo eleitoral, as defensorias se inscreveram, as entidades representativas se inscreveram e os usuários se inscreveram. E passaram por um processo eleitoral. Nada mais justo dentro de um processo democrático de direito que a formação de um conselho que seja feito para o povo, para trazer propostas que efetivamente a empresa possa devolver num formato efetivo e formal, que venham de pessoas que foram eleitas pelo povo, né? Então, hoje os conselhos têm, todas as operadoras têm os seus conselhos formados. A TIM tem os seus 5 conselhos formados com 30 cadeiras de entidade e 30 cadeiras para usuários, 12 em cada região. No Nordeste temos 6 entidades de defesa do consumidor e 6 usuários. Com isso, as propostas que vieram nascendo dentro do Conselho, que não foram poucas, iniciando pela criação de um canal de atendimento que é o 0800, a Defensoria Pública, passando por mudanças na comunicação da empresa, tudo propostas que aconteceram dentro do Conselho. E nasceram várias ações voltadas para a questão da acessibilidade. Várias ações. A gente fomentou algumas ações através do Conselho, a gente criou algumas ações que surgiram através do Conselho, e a gente conseguiu desenvolver e mostrar para a sociedade que o Conselho, sim, a gente pode criar propostas que efetivamente a empresa possa dar uma resposta. E em alguns momentos a gente pode dar uma resposta negativa, mas a gente vai informar o porquê que dá a resposta negativa. A gente tem que dar o conhecimento do porquê que não é possível. Mas, em grande parte, a gente conseguiu fazer algumas propostas. Por favor. Então, partindo agora para a questão das ações de acessibilidade criadas e fomentadas no ano de 2017, porque o triênio iniciou dia 1º de janeiro de 2017, vai até 31 de dezembro de 2019, esse triênio que tem agora com a formação atual. Por favor. Destaco inicialmente a criação do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que a empresa já fez e foi fomentado já na gestão passada. Por quê? Porque essa ação do desenvolvimento do código, a gente conseguir disponibilizar o código, é uma ação contínua. A gente vai estar hoje aqui no estado da Paraíba, mas amanhã a gente pode estar em outro estado. A gente pode começar a trabalhar no interior. Eu acho que a gente conseguir entregar não só a ferramenta, mas a gente conseguir fazer a pessoa utilizar a ferramenta, é fundamental que as entidades legítimas que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possam estar junto dos conselhos, que a gente possa desenvolver essas ações de entrega da ferramenta e entrega do conhecimento. Então, nada mais justo do que as próprias entidades de defesa do consumidor para poder ajudar nessa entrega do conhecimento. Que o Código de Defesa do Consumidor é a entrega do conhecimento. Você conseguir fazer o código em braille, você está entregando conhecimento. Então, é esse que é o trabalho que a gente está desenvolvendo através do Código de Defesa do Consumidor. E aí temos inúmeras fotos de ações que a gente tem feito para a gente conseguir divulgar. Certamente, no próximo slide, na próxima apresentação, aqui o estado da Paraíba vai estar bem representado ali nesse slide. Então, o Código de Defesa do Consumidor é a primeira da grande ação, das grandes ações que nós estamos desenvolvendo através do Conselho de Usuários. Na sequência,
algumas ações que a gente trabalha na questão do conhecimento. Então, a gente tem aí um exemplo de uma ação que aconteceu na comemoração dos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor no estado do Maranhão, que a gente foi lá explicar efetivamente alguns pontos do Código de Defesa do Consumidor. Então, explicar as ações que acontecem e conseguir demonstrar quais são os artigos importantes do Código de Defesa do Consumidor. E voltando ao que foi falado anteriormente, foi entregar o documento e explicar para a população que tem carência de conhecimento quais são os pontos mais importantes dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por favor. Criamos a cartilha Anatel Explica em Braille também. Quer dizer, nós criamos primeiro a visão virtual, né, a disponibilidade virtual. O que é a cartilha Anatel? A gente estava muito no ímpeto do Conselho de Usuários de poder efetivamente construir um documento que demonstrasse de forma didática à população quais são as principais dúvidas em relação a telecomunicações de forma geral. A gente não tinha que inventar isso. O material já estava pronto pela Anatel, já estava construído. A gente só pegou a autorização da própria Agência Nacional e disponibilizou isso para a população através do link. E aí veio a ideia, através do Conselho, mais uma vez uma ideia inovadora, já que a gente vai disponibilizar isso através de link, vamos disponibilizar também em Braille. Então foi criado através do Conselho de Usuários um material em Braille também, que é a cartilha de informações para o consumidor de telecom. E não só são informações acerca dos produtos que a própria TIM trabalha. São produtos, inclusive, de alguns produtos que a TIM nem trabalha. Então, a gente tem banda larga, a gente tem vários tipos, efetivamente, de produtos de telecomunicações que estão à disposição do consumidor, independente se é cliente da empresa ou não. Por favor. E aí a gente teve também, através da própria arena, que foi sendo criada dos conselhos de usuários, que são arenas de debate, mas são arenas de solução, e são arenas de saiam propostas que efetivamente a gente consiga desenvolver. A criação do Código de Defesa do Consumidor em língua brasileira de sinais. Se a gente está dando a disponibilidade para a pessoa cega, por que não dá a mesma possibilidade para o surdo, né? E aí a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona isso tudo, porque a gente sabe que tem alguns surdos que são analfabetos da escrita em português. Por isso que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil, a mais utilizada no Brasil. Então, efetivamente, a gente disponibilizou, através de uma ação junto com o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, a disponibilidade em nosso site do Código de Defesa do Consumidor em língua brasileira de sinais. Mas a gente conseguiu desenvolver também, né, nessa proposta que foi feita pelo PDC Legal, também está à disposição áudio e visual, ou seja, atende a pessoa surda e a pessoa cega. E ainda, a pessoa portadora de baixa visão. A letra aumenta e é possível que a pessoa com baixa visão consiga efetivamente ter conhecimento ao Código de Defesa do Consumidor, as leis que regem a relação de consumo em nosso país. Por favor. Aí está a página, estou apresentando aqui para as pessoas que têm deficiência visual, estou apresentando a página aqui do CDC em Libras, tá, que está disponível na página do Conselho de Usuários da TIM. Depois, se quiserem, eu posso dar o caminho passo a passo, eu tenho um cartãozinho, dou passo a passo para os senhores e para as senhoras, mas já está à disposição na página do Conselho de Usuários da TIM, ok? Por favor. E aí veio uma ação que já tinha sido iniciada anteriormente, que é o Emote Sound. Mais do que falar, e aí, presidente, deputados, vereadores, autoridades, eu vou pedir um vídeo de 2 minutos para que eu possa apresentar como é que funciona o Emote Sound, para se ver a preocupação que a empresa tem do ponto de vista de se dar acessibilidade, mudar um pouco o modo de ver o dia a dia. Por favor. Esse, muito bem. Grávida. Emoticon coração, emoticon coração, emoticon coração. A gente às vezes fica meio perdido com emoticons, né? Figurinha mandando beijos, figurinha mandando beijos. Seco, assim. Bem seco. Olho piscando com a língua pra fora, olho piscando com a língua pra fora, porque o cara bota 50 vezes aquela porcaria, ele lê todas as 50. Live Team apresenta Emote Sounds,
Um plugin para um dos leitores de tela mais usados no mundo, com uma ideia que vai trazer muito mais emoção: dar som aos emoticons. Agora, quando o Arlindo receber uma mensagem dizendo que gostaram da piada dele, não vai ser desse jeito. Emoticon gargalhada. Emoticon gargalhada. Mas verdadeira, assim. E uma notícia tão emocionante como uma amiga grávida vai poder ser sentida assim. Que maneiro! Legal! Muito melhor. Mais divertido, mais fácil de acompanhar. Parece que a gente está vendo assim a imagem. Você consegue ficar mais próximo de uma pessoa que enxerga. Mais um meio para a gente poder se comunicar. Esse caráter de preocupação que efetivamente a gente tem, parece que são pequenas coisas, mas eu acho que isso no final é um impacto muito forte, né? A gente conseguir desenvolver. E assim, eu agradeço até na pessoa das conselheiras aqui que se fazem presente a oportunidade da gente conseguir, através do Conselho de Usuários, apresentar para a sociedade ferramentas como essa que foram desenvolvidas pela TIM, né? Acho que o Dr. Felipe Neão também tem muito essa questão de poder divulgar, a gente conseguir botar essas práticas que efetivamente estão ali, e o Conselho de Usuários acaba sendo uma oportunidade da gente conseguir desenvolver e apresentar para um público que efetivamente pode formar opinião, pode falar, está disponível, é só utilizar, independente de ser cliente da TIM ou não. Esse que é o mais importante. Então, essa é uma plataforma que está aberta. Então, acho que isso que é o mais importante, a gente conseguir disponibilizar a acessibilidade no ponto mais alto dessa palavra. Muito obrigado. Seguindo, a gente vai também aqui para o aplicativo Joomla. Acho que essa apresentação do aplicativo Joomla vai ser muito importante para a gente poder entender que a gente também tem essa preocupação. E o Conselho de Usuários acaba sendo uma ferramenta, uma possibilidade, uma porta da gente apresentar ações que estão dentro da empresa. Através do Conselho, a gente está conseguindo mostrar que o Joomla efetivamente está vindo para mudar, né? Então, a gente vai agora apresentar rapidamente um vídeo do Joomla para mostrar exatamente como é que funciona esse aplicativo. Ok? Então, é um aplicativo 100% brasileiro. Giulia. O principal objetivo do Giulia é permitir que pessoas surdas possam ser compreendidas por pessoas ouvintes que não entendam Libras. E ele também pode ser usado por pessoas nessa condição que não saibam português, ampliando a sua acessibilidade. Vejamos como o Giulia funciona. Instalado em um smartphone compatível, o Giulia oferece aos seus usuários diferentes recursos para comunicação e interação em várias situações do cotidiano. Através de um tradutor, o aplicativo transforma os gestos da língua Libras em áudio. Oi. Com essa tradução sonora, as pessoas ouvintes que não sabem Libras poderão se comunicar com usuários do Giulia. Eu sou surda. Dor na cabeça. Virtualmente, como se estivessem dialogando entre si duas pessoas falantes. Dor na barriga. Esse tradutor faz também o inverso, transformando a voz de uma pessoa falante em sinais gestuais, apresentados para o usuário do aplicativo na tela do smartphone, através de um avatar. Você está sentindo mais alguma coisa? Outro recurso prático do Giulia permite ao usuário localizar, por exemplo, uma farmácia cadastrada mais próxima do local onde se encontra. O Giulia também pode fazer a leitura de códigos dos tipos de barras e QR Code. Esta capacidade é muito útil para dar ao usuário acesso a informações sobre produtos em farmácias, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos cadastrados. Oi. Eu sou surda. Aceita cartão. Aceitamos sim. Pode parcelar. Sim, parcelamos em até 3 vezes sem juros.
As informações contidas nesse tipo de código são traduzidas pelo Giulia tanto em português quanto em libras, através de seu avatar, facilitando a compreensão dos usuários que não sabem português. Outro importante recurso do Giulia é o alerta, que conecta o usuário à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e a serviços de atendimento médico de emergência. O Giulia também possui a função Chat, que pode ser usada na escola e em vários outros locais e situações, através da tecnologia Bluetooth. Bom dia. Bom dia. Então, esse é o tema do nosso trabalho e vocês podem desenvolver em grupos de até 3 pessoas. Professora, você pode explicar o assunto? Então, Suziane, existem diversos tipos de mídias sociais, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem... Outras funções úteis do Giulia são a babá eletrônica, usada para monitoramento à distância, e o despertador. O Giulia possui a capacidade de ser treinado, isto é, adaptar-se aos usuários conforme seus biotipos. A inovação tecnológica do aplicativo Giulia abre para as pessoas surdas que usam a língua Libras e as pessoas nessas condições que não sabem português o acesso a todo um mundo de inclusão em diversos aspectos da vida. A melhor palavra para definir tamanha conquista só pode ser uma: liberdade. Giulia, um produto MAP Technology. Ok. Bom, o aplicativo, como eu estava falando anteriormente, foi desenvolvido por uma empresa de Manaus e teve todo o apoio e o patrocínio da TIM para poder efetivamente desenvolver e disponibilizar. O aplicativo também está disponível grátis, né? Então está só na Play Store, à disposição de todos para que efetivamente possam utilizar, independente de ser cliente da empresa ou não. Ele vai estar à disposição de todos. Eu, particularmente, tenho vários amigos que já colocaram para poder se comunicar. Então, é muito interessante. Então, ele vai estar à disposição para que, efetivamente, qualquer pessoa tenha acessibilidade, possa se comunicar com a pessoa surda. Ok? Eu acho que o mais importante de tudo que foi colocado aqui foi a gente conseguir desenvolver ações. Eu acabei de apresentar o produto, a gente acabou de desenvolver o produto, apresentou esse ano, e já veio a cobrança por parte do Conselho. Eu acho que isso que é interessante, né? Então, a doutora Kess, junto com a doutora Daniele, junto com outros PROCON já, outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, já estão cobrando que a gente tenha um módulo PROCON dentro do Giulia, né? Porque existe uma adaptação. Então, se você vai ao médico, você coloca no módulo médico, se está na escola, tem o módulo escola, para ter uma adequação mais precisa do seu ambiente. E aí a gente já está trabalhando no desenvolvimento, tudo isso tem custo, mas a gente já vai trabalhar no desenvolvimento para poder ver um tipo de ação que efetivamente atenda às entidades de defesa do consumidor direto. O mais importante é que essas entidades, tudo que a gente está desenvolvendo aqui, dentro do Conselho de Usuários, a gente sempre convida as entidades de defesa do consumidor que compõem o Sistema Nacional a participar, independente de terem cadeiras no Conselho ou não, que é o caso de todas as entidades de outros estados que efetivamente não estão dentro do Conselho, mas participam, né, do nosso Conselho como convidados. Então, se a gente faz uma ação em Alagoas, chamamos as entidades de Alagoas. Se a gente faz uma ação na Bahia, chamamos as entidades da Bahia. Esse trabalho que a gente consegue ter um enriquecimento muito forte das ações que vem acontecendo. E o fundamental é conseguir empoderar o consumidor. A gente dá um empoderamento ao consumidor, que é fantástico isso, você conseguir entregar para o consumidor algo que ele nem pediu. Ele tinha necessidade, mas ele nunca tinha pedido. Queria agradecer muito aqui a determinação, porque estar à frente de órgão de defesa do consumidor, eu sei bem como é isso, estar à frente de órgão de defesa do consumidor, mais do que cumprir um papel, tem que ter vocação. Tem que ser pessoa vocacionada para aquilo, para tratar no dia a dia com pessoas, para tratar no dia a dia com as nuances que acontecem dentro dos órgãos públicos, para você conseguir efetivamente desenvolver ações internas. E quando se tem dentro do Conselho de Usuários entidades legítimas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando se tem entidades que são convidadas a participar do Conselho de Usuários, o mais importante disso é que as pessoas estão se dando com uma única função: poder trazer algum ganho para a sociedade de forma geral, consumidor, mas para a sociedade de forma geral.
que a gente apresentou aqui foram ações criadas que, efetivamente, se não tivessem cabeças pensantes dentro do Conselho de Usuários, que desenvolvessem ações, que cobrassem ações dentro do Conselho, a gente não teria tido os resultados tão longe como a gente está alcançando. Queria agradecer mais uma vez a todos os senhores e as senhoras, agradecer à Casa Legislativa do Estado, à Casa Legislativa do município, agradecer aos conselheiros presentes e aos demais membros. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Agradeço ao doutor Ricardo e já convido para o uso da palavra a senhora Daniele Sena, gerente jurídica do PROCON de Pernambuco. Alô, tá. Boa tarde a todos. Responsabilidade, né? Falar depois da superintendente aqui do PROCON Estadual da Paraíba e do secretário do Conselho, mas vamos lá. Primeiro, cumprimentar a mesa, na pessoa do excelentíssimo senhor deputado, senhor Evásio Bezerra, excelentíssimo senhor deputado Raoni Mendes, ao senhor vereador Léo Bezerra, a senhora Kessia Bezerra Cavalcante, senhor Felipe Leão, senhor Ricardo Alves, doutor Jorge Fonseca, doutor Rondon Bezerra. Primeiramente, e a todos os presentes, agradecer o convite, né, essa ação, esse ato que está existindo aqui hoje na Assembleia, é um ato que vem sendo realizado também em outros estados, por uma ação proposta pelo Conselho de Usuários, a qual o PROCON Estadual de Pernambuco, onde eu represento a cadeira do Conselho da Região Nordeste da TIM, e com muito orgulho, porque vemos desempenhando um trabalho bem importante dentro desse Conselho, não só importante para a minha região, Pernambuco, ou para Paraíba, mas para a região do Nordeste como um todo. São ações bastante valiosas. Então, assim, parabenizar a Kessia pela iniciativa de trazer essa ação especificamente aqui para Paraíba. Eu digo que, como representante do PROCON Estadual de Pernambuco, e a felicidade que o direito do consumidor me trouxe, eu sou recente no sistema, e já muito aprendi com Kessia e com Odon, né, que são referências aqui, não só no Estado, mas em todo o Brasil, e qual tenho a honra de dividir a cadeira do Conselho de Usuários. Então, é um trabalho árduo que a gente vem fazendo, muitas vezes tem que se ausentar de nossas casas, né, viajar, participar de reuniões, para estar levando lá questões consultivas no sentido de trazer melhorias para os consumidores. Dizer que ações como essa, não só do Código em Braille, mas do aplicativo Júlia e de outras ações que estão por vir, em que a gente vem trabalhando incansavelmente no sentido de propor ações de melhoria para todos os consumidores, o qual, além de Kessia representar os consumidores do Estado, também tenho a honra de participar com ela do Fórum dos PROCONs Nordeste, a qual ela é presidente, e eu estou como vice. Então, dizer que é uma ação que eu quero também, viu, Ricardo, levar para Pernambuco. É uma ação que vem dando certo. Participamos recentemente de uma ação no Ceará, na nossa última reunião do Conselho. Fizemos essa mesma ação também no Maranhão. Dizer que o Conselho de Usuários da TIM é um conselho sério, que tem bons representantes, que vem trabalhando de maneira a trazer realmente melhorias para toda a nossa região. E, assim, parabenizar a todos, especialmente o pessoal, o público, os consumidores aqui da Paraíba, pelo trabalho que o PROCON Estadual vem desempenhando aqui. E não só pensando, como falei aqui, a nível do próprio Estado, a qual a Kessia representa frente ao PROCON Estadual, mas um trabalho que vem sendo realizado para todos os consumidores da região Nordeste. Então, agradecer, parabenizar pela escolha da casa. Eu acho que foi a escolha certa. Como aqui já dito, aqui é a Casa do Povo, então acesso a todos, são ações importantes e ações como essas que trazem melhorias para todos os consumidores. Obrigada. Agradecemos à senhora Daniele, já convidamos o professor Odon Bezerra, assessor jurídico, e com um lastro de trabalho voltado à defesa do consumidor. Excelentíssimo senhor deputado estadual Raoni Mendes, excelentíssimo senhor deputado Evásio Bezerra,
vereador Léo Bezerra, meu caro e dileto amigo Ricardo, de ações em Brasília em defesa do consumidor. E se fôssemos contar aqui as histórias, Ricardo, certamente nós passaríamos o restante da tarde e envedaríamos pelo dia de amanhã. Sempre em defesa do consumidor brasileiro, quando fazíamos parte da nossa Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal. Doutora Daniela Sena, doutora Kessia Liliana, doutor Jorge, PROCON Estadual Assembleia Legislativa, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, eu quero externar o meu sentimento de alegria nessa tarde de hoje. A defesa do consumidor no estado da Paraíba, ela ganhou uma efetividade lá pelos idos de 1984. Quando ninguém acreditava em defesa do consumidor, eu assumi esse papel aqui em nosso estado, em conjunto com o exército que formamos aqui, começamos a divulgar e a difundir o Código de Defesa do Consumidor. E aí, Ricardo, me chamou a atenção, na sua fala, algo extremamente importante. Quando você disse textualmente que tem levado o Código de Defesa do Consumidor aos diversos segmentos da sociedade para que tomem o conhecimento dessa importante ferramenta de cidadania que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E você dizia que mostra para o consumidor os principais artigos. Eu, quando iniciei a defesa do consumidor, eu tinha como principal ou principais artigos a questão da responsabilidade. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque muitas vezes quando o consumidor vai até o órgão, ele busca uma reparação por um dano eventualmente sofrido. E com meus estudos em defesa do consumidor, eu aprendi que o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, sem dúvidas, é o mais importante. E por que eu considero ele hoje o mais importante? Primeiro, no artigo 4º, 5º e 6º do Código, ele trata da Política Nacional das Relações de Consumo. Ele traça objetivos, princípios e mecanismos. E dentre os objetivos, e aqui eu olho para uma pessoa com deficiência visual, está a dignidade da pessoa humana. E a TIM, ela hoje inova, trazendo aquelas pessoas que estavam fora de um contexto para o mundo do consumo. O consumo com responsabilidade, mas que eles estavam fora do mercado. E por estar fora do mercado, ele se sentiu prejudicado enquanto ser humano. E aí, essa política de se traçar de inclusão social é uma política de direitos humanos, prevista na lei, prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vai melhor. Como é uma lei principiológica, ela dita que os órgãos de defesa do consumidor, de uma forma geral, em conjunto com as empresas ou com os fornecedores, conceitualmente do artigo 2º, eles são obrigados a criar mecanismos de solução de conflito. E aí, essa solução de conflito estão nesses dois vídeos que nós acabamos de ver. Nós vemos que um princípio, ele é respeitado pela TIM, e nós vimos o órgão de defesa do consumidor dando dignidade ao cidadão que estava fora. Então, para mim, é uma situação ímpar estar aqui, porque aquela semente ela foi plantada há mais de 20 anos atrás. E eu vejo
paulatinamente a defesa do consumidor sendo o divisor de águas. Eu mostro que antes do código ninguém reclamava. Depois do código as pessoas passaram a ter coragem do enfrentamento e agora estão melhor, porque eles estão tendo conhecimento e as empresas são obrigadas a dar esse conhecimento a essas pessoas. Então, em meu nome pessoal, em nome da cadeira de defesa do consumidor e por tudo aquilo que nós buscamos, não a nível de Paraíba, mas a nível de Brasil, parabenizar a TIM. Parabenizar a TIM por essa iniciativa. Parabenizar também a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal pela sensibilidade. E aí, Kessia já falou, Hervásio falou, e também Léo. Esse campo aqui, ele é campo fértil. Ele não é terreno arenoso. E aí, nós vamos utilizar também a Bíblia. Vamos jogar a semente num terreno que seja fértil, que ela vai frutificar, ela vai crescer e dar bons frutos para toda a população. E aí, quantas pessoas hoje, não apenas aqui neste plenário, mas estão nos vendo através da televisão? Quantas aquelas pessoas deficientes audiovisuais que estão nos escutando nesse instante e que vão ter acesso a esse aplicativo, e melhor, de forma gratuita. Não ultrapasse, mas a nível coletivo para toda a população tomar conhecimento. Então eu fico extremamente feliz. E a minha felicidade hoje, ela não ficaria, não é completa. Porque eu noto aqui a ausência de alguns PROCONs. Dentre aqueles, aquele que eu ajudei a crescer. Aquele que foi o filho, porque eu trabalhei na lei desde a Câmara Municipal com o atual prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. E aí fica, infelizmente, o ponto negativo da sua ausência num momento tão importante, até porque, Ricardo, Léo falou e eu relembro, Ronaldo está aqui presente e pode testemunhar. Quando nós estivemos abrindo o PROCON Municipal de João Pessoa, lançamos naquela época o Código de Defesa do Consumidor em Braille. E que hoje eu creio que ainda esteja por lá. À época, com o ex-senador e hoje já falecido Ronaldo Cunha Lima, que naquela oportunidade nós tivemos o privilégio de contar com a presença do não menos notável Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, um dos pais do Código de Defesa do Consumidor e grande autor de livros e mais livros sobre defesa do consumidor. E ali nascia aquela semente, e hoje ela frutifica em todo o Brasil, com vocês levando. E aí esse ponto negativo da não presença do PROCON Municipal, de Cabedelo, de Campina Grande, de Bahia, que poderiam estar aqui levando também esse benefício. Não. Olha, o PROCON tem um papel de fiscalizar? Tem. Não percam este papel. Eu peço mais 2 minutos para concluir. Não percam, não percam. Mas também busquem mecanismos, e vocês conseguiram, através de um mecanismo tão interessante para toda a população brasileira, não apenas do estado da Paraíba. Um outro ponto. As críticas do cidadão que dirige o PROCON municipal é sobre o ato. Olha, estranho um parlamentar fazer essa crítica. Então essa crítica se volta ao prefeito de João Pessoa, deputado Hervásio Bezerra, porque ele escolheu um político para dirigir o PROCON do município. Então, eu creio que foi um momento de infelicidade, e que eu posso resumir, única e exclusivamente, tomando e plagiando Caetano Veloso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Muito obrigado. Agradeço ao professor Aldão Bezerra
E a última a falar é a funcionária do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, com muita alegria que convidamos a senhora Alceni Silva para utilizar o seu tempo na tribuna. Boa tarde a todos, cumprimentar a mesa e todos aqui presentes. Primeiramente, parabenizar, né, a TIM pela iniciativa e dizer que é uma imensa gratidão como pessoa com deficiência visual, né, que vou ter acesso. Já tenho ali em mãos o Código de Defesa do Consumidor em Braille. Já tentei baixar o aplicativo, que, em princípio, é para as pessoas com deficiência auditiva, mas eu tenho certeza que serão pensadas, né, para pessoas com deficiência visual também, como foi apresentado aqui também, ideias de aplicativos para pessoas com deficiência visual. E um aplicativo como esse, um Código de Defesa do Consumidor, pensado para pessoas com deficiência, é muito importante, porque percebe-se que a empresa enxerga a pessoa com deficiência como consumidores, né? Pessoas que estão cada dia consumindo mais, e quando a gente pensa, né, nessas pessoas como consumidores, você está valorizando a pessoa com deficiência visual, não pela sua deficiência, mas como consumidores que vão até as empresas comprar produtos, consumir, e aí elas, conhecendo seus direitos, elas vão poder questionar e ter acesso às informações. No mais, parabenizar pela iniciativa e dizer que fico muito feliz em perceber que ações como essas, né, vêm sendo tomadas pela TIM. Eu sou usuária da TIM e não é propaganda, realmente eu sou usuária da TIM, e parabenizo a empresa pela grande iniciativa. Me sinto muito honrada pela iniciativa. Não tendo mais inscrições para a fala, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Evásio Bezerra, a iniciativa do vereador Léo Bezerra, em trazer para a Casa Legislativa, e principalmente quando a iniciativa privada, em parceria de escuta com os PROCONs, e aí na pessoa de Kessia e de Ricardo, sintam-se abraçados efusivamente pelo Poder Legislativo Estadual e Municipal, na certeza que um dia podemos vivenciar uma sociedade melhor pelas iniciativas da TIM Brasil e do PROCON, que verdadeiramente atende a, assim como o Odon falou, a dignidade da pessoa humana. É por isso que lutamos, é por isso que estamos aqui, e se ainda há empresas e há política, é para que possamos melhorar a sociedade. Parabéns, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.